Olha, fedeu muito a coisa. Eu tava só esperando a confirmação da informação. Olha, o senhor Bento Albuquerque, almirante, ex-ministro de Minas e Energia, que era o responsável pela Petrobras, que na gestão dele entregou uma refinaria por 11 bilhões abaixo do valor de mercado para o Fundo Árabe dos Emirados Árabes Unidos, que de acordo com o Bolsonaro, em vídeo, foi quem acertou o presente das joias com ele, presente que foi dado pelos árabes. Pois bem, o Bento Albuquerque iria depor nessa quinta-feira na Polícia Federal. Aí você deve estar se perguntando, Thiago, quinta-feira ele ia depor. Passou sexta, sábado, quando é que ele vai depor? Pois bem, terça-feira é o dia que o Bento Albuquerque vai falar. Na última hora, ele praticamente implorou e falou, gente, adia o depoimento, tem que adiar o depoimento, custa o que custar. Tá bom. Aí a Polícia Federal falou, meu amigo, sem problemas. Vá depois na terça-feira, então. De boa na lagoa. A gente vai colher depoimento de outras pessoas. Foi quando colheram o depoimento, no lugar dele, da servidora da Receita Federal, que apresentou o áudio, que prova ali que o Bolsonaro chegou a incorporar as joias no acervo da Presidência da República, que depois ele pediu um ajudante do Bolsonaro pediu para ela tirar ali e apagar as provas. Quer dizer, você tem claro crime de ocultação de provas ali, claríssimo crime. Tá? Além dos outros crimes do Bolsonaro. Tá. Na quinta-feira, à noite, falou-se o seguinte, que o Bento Albuquerque ia mudar a versão dele, porque ele ia dizer que não tinha nada de errado, que na verdade as joias foram declaradas como patrimônio da União e que ele ali estava levando as joias a mando do Bolsonaro, que eram joias que eram joias que seriam para a União, não seria para o Bolsonaro, não seria para ninguém. Ok. Só que mudou, já não é mais isso não. O Bento Albuquerque na quinta-feira, ele teve uma conversa com o general Mourão e teve uma reunião entre militares, que eu já falei aqui sobre isso. Tá. Depois disso ele teve outras conversas com militares. E aí falaram, Bento, o seguinte, o que a gente percebe é que o Bolsonaro tá te jogando na fogueira. O Bolsonaro falou que não pediu presente, que não recebeu. Se o Bolsonaro não pediu e você e os assessores foram lá na Arábia e voltaram com isso, então quem é que pediu isso aí? E quem é que recebeu? Quem recebeu a gente já sabe, Bento, foi você. Quem estava com presente foi você, o Bolsonaro não estava na comitiva, só estava você. E aí, se o Bolsonaro disse que ele não pediu também, quem é que vai ser responsabilizado por isso? Sabe quem vai ser preso, Bento? A corda arrebenta do lado mais fraco. O cara era presidente. Você é um almirante. Você não é nada perto do presidente. O Bento fica assim, peraí. Agora lembre-se, Bento militar almirante. Quanto mais alta é a patente de um militar, mais frágil é o ego do militar e mais ele se ofende com qualquer coisinha que fale sobre militares ou contra ele próprio. O Bento fica assim, peraí, meu amigo. Ninguém chega almirante sem passar por muita coisa na vida, sem passar por muito perrengue dentro dos militares, sem fazer muita politicagem lá dentro. Ninguém. Aí o Bento, peraí, meu amigo, então é realmente, porque ele estava com lealdade absoluta com o Bolsonaro, absoluta. Falou, realmente, se perceber, o Bolsonaro tá me jogando aos leões. O Bolsonaro quer que eu me ferre, alguém vai se ferrar nessa aí. Não tem como esse caso acabar sem ninguém se ferrar. E quem o Bolsonaro quer ferrar sou eu. Ele que se defenda sem me ferrar. Olha isso, eu vivi para ver isso. Militares da ativa, que até 2 meses estavam aí apoiando o golpe de Estado, muitos nos bastidores, assim, ó, para um outro militar para falar, vai para cima do Bolsonaro para se salvar, viu? Você vai se ferrar nessa. Aí o Bento Albuquerque mudou. Mas ele mudou, mudou muito. Falou, peraí, não, agora vai ser outra, agora não vou mais falar o que eu ia falar, não. Então ele está pensando agora no que vai falar. Só tem uma coisa, fale o que falar, o Bento Albuquerque vai se salvar. Para se salvar, ele vai jogar o Bolsonaro aos leões. Tem algumas possibilidades aí do que ele vai falar que já foram ventiladas na grande mídia. E algumas que foram vazadas por militares que devem ter conversado com ele. Essa parte a mídia não falou, o militar tal conversou com ele vai falar isso. Não, mas é o que creem que ele vai falar. Uma delas é que ele vai falar que estava recebendo ordens, que foi lá para a Arábia a mando do Bolsonaro, que recebeu ali aquilo numa solenidade e que ia para o acervo público e não para o acervo privado do Bolsonaro. Só que não adianta, porque vai chegar a Polícia Federal e vai falar, tá bom, meu amigo, quem te deu a joia? Qual é o nome da autoridade que deu a joia? Como é que foi?
Ah, foi assim, assim, assado. Aí vamos perguntar para as outras testemunhas e ver se bate. Ele vai mentir, não tenha dúvida. Se ele mentir, não vai bater a versão. Se não bater a versão, piora para ele. E ele não pode deixar a coisa piorar para ele. Aí, vamos perguntar, peraí, então por que vocês passaram na parte de nada declarar? Tem vídeo. Não adianta mentir e falar, não, a gente ia declarar. Não, ia não. Vocês não declararam. Não tem ia. Você não declarou. Por quê? Então, o que se fala é que, em último caso, se ele for muito pressionado, ele vai falar que estava seguindo ordens apenas. Pronto. E que não sabia muito bem do que se tratava. Só que tem um problema. Ele não pode falar que não sabia do que se tratava, porque tem foto dele com o cavalo. Tem foto dele com o cavalo. E logo que ele foi ali pego na Receita Federal, o assessor ligou para ele, ligou para ele chegou lá e falou, não, o presente é para Michele. Como é que você não sabia? Então você sabe o que se tratava. Ele falou que não sabia que se tratavam de joia, mas ele estava com as joias. Então você não sabia que a joia que estava na sua mão é a joia que colocaram na mala. Você não viu. Você pegou a joia da sua mão, devolveu pro árabe lá e você não viu mais a joia. De repente apareceu na mala do seu assessor. Nossa! Estranho, né? Bem estranho. Então, para tentar se salvar, a ordem para o Bento Albuquerque é essa. Isso tudo foi decidido? Por quê? Porque o Bento Albuquerque, ele tá com medo que ele seja preso. Ele tá no Brasil. Dependendo do andar da carruagem, ele pode ser preso já. Vamos lembrar, o Ministério Público de Contas já falou para o TCU, para o Tribunal de Contas da União, o seguinte, ó, o Bolsonaro tem que devolver as joias imediatamente sob pena de retenção de todos os seus ganhos que partam da União, ou seja, a aposentadoria dele, o salário como ex-deputado e qualquer outro dinheiro que ele possa receber da União, como ex-presidente ou ex-deputado. Ou seja, o Bolsonaro vai ficar sem grana, fora o dinheiro que ele roubou, né? Vai ficar sem o resto da grana. E aí, vamos perguntar para o Bento Albuquerque, ô Bento, mas peraí, você ficou mais de um ano com joias que entraram no Brasil sem serem declaradas. E depois essas joias foram para o acervo privado do Bolsonaro. Privado, não público, privado. Como é que você me diz que as joias que foram pegas, não é que você quis declarar, foram pegas, iriam para o acervo público? Se as que não foram pegas foram para acervo privado? Não faz sentido algum. E por que você ficou mais de um ano com aquelas joias? Então o Bento Albuquerque não tem resposta quanto a isso. Ele estava planejando enrolar os agentes. Porém, enrolando os agentes, isso é que foi explicado para ele. Ô Bento, então é o seguinte, se você começar a enrolar o delegado da Polícia Federal, os investigadores, esse pessoal está acostumado a lidar com bandido e com gente que está mentindo faz muito tempo. O cara sente de longe que você está mentindo. De longe. Aí você vai falar, eu não sabia, estava no meu gabinete, mas no meu ministério, no meu prédio, você é o ministro, pô, tá no prédio do Ministério de Minas e Energia o negócio. E aí você não sabia? Então falaram, se você falar que era tudo ordem do Bolsonaro, que você, como ministro, estava cumprindo ordem, você talvez se safe. Só que tem um problema para o Bento Albuquerque que eu vou falar aqui para você. E o Bento Albuquerque também não deve ter sido muito avisado pelos militares. Que é o seguinte, ele como ministro de Estado, ele tinha obrigação de denunciar as autoridades. Se entrou coisa sem ser declarada no Brasil, ele tinha que ter denunciado as autoridades. Não denunciou porque não quis. Comete crime de prevaricação. Entrar as joias do Bolsonaro para o acervo privado dele. Se era acervo privado, ele tinha que ter pago o imposto. Não pagou. E entrou para o acervo privado dele. E aí? Você não fez nada por quê, ô Bento? É para falar, eu não sabia. Como não sabia? Não interessa. Eu tenho que explicar uma coisa para você. No Brasil, como eu nunca vi país do mundo que não seja assim. A lei é pública. Qualquer pessoa tem acesso à lei. Hoje, então, com a internet, mais ainda. Então, ninguém pode descumprir uma lei falando que não sabia. Isso não existe. Se alguma coisa é lei, você é obrigado a cumprir, saiba ou não. Ah, fiz um negócio, seria legal, não sabia. Pô, a pena é a mesma, sabendo ou não. Obviamente, tem coisa que tem o dolo e não tem o dolo. Aí o dolo pode fazer com que a pena seja maior. A pena não é a mesma, a condenação. Acontece condenação você sabendo ou não. O que muda é a pena, pode ser mais grave, ou se você conseguir provar que não sabia, que não teve intenção nenhuma, e que não apenas não sabia, que a intenção não era cometer crime algum, aí a sua pena pode ser menor. Mas no caso, você não declarar uma coisa, mesmo você não sabendo, pô, o crime é o mesmo, você está querendo não pagar imposto. O pior, você tem vídeos aí do Bolsonaro de mais de 20 anos atrás falando, eu sonego tudo que eu posso, tem que sonegar mesmo, o imposto é crime. E aí tem essa. Então, agora é o seguinte, terça-feira é o dia em que
o Bolsonaro vai ser amplamente delatado pelo seu ex-ministro na Polícia Federal. Prepara. Eu acho que o delegado lá já tá assim, ó, esfregando as mãos pro depoimento do Bento Albuquerque. Tem uma coisa, eu acho difícil que tenha só um depoimento dele, viu? Porque geralmente, já vi algumas investigações assim, não desse tipo de crime que é bem específico, a polícia pega o depoimento do cara, primeiro pega outros depoimentos e consegue as provas. As provas documentais, a Polícia Federal conseguiu muito rápido. Eu pensei que ia demorar semanas, não, em uma semana aí já tem quase tudo provado. Aí depois que tem as provas documentais, vão colhendo o depoimento dos principais suspeitos, ou vão na qualidade de testemunha, vão, mas já tá ali com... O delegado já tá ali com a pulga atrás da orelha, ó, esse cara cometeu crime. E aí, pegam, tá. Quando todo mundo depõe, o que acontece? Geralmente, quando tem crime, começa a ter contradição nos depoimentos. Um fala uma coisa, o outro fala outra e não bate. Aí a Polícia Federal pode mandar outro, volta aqui para depois, volta aqui, ó, fulano falou isso, 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 você confirma? Ah, não, pô, ele tá me jogando tá jogando nas minhas costas? Não. Então tá ruim. O Bento Albuquerque, ele vai depor na Polícia Federal e depois ele vai depor no Tribunal de Contas da União. O Bolsonaro também já foi intimado a depor no Tribunal de Contas da União. Então o Bolsonaro vai ter que depor. Seja por videoconferência, o que quer que seja, mas ele vai ter que depor. O Bento tá com medo porque é o seguinte, quando tem caso assim e caso que tem uma cobertura muito grande da mídia, as pessoas começam a falar, tem que prender, tem que prender, tem que prender. O que ele tá com medo é que chegue um juiz e prenda o Bento Albuquerque para falar, ó, tá vendo, ele é o culpado. Aí pra opinião pública fica, viu, foi o Almirante, para ver se isola o Bolsonaro do caso. Ele tá com muito medo disso e muita gente que tem contato com ele já avisou para ele, para interlocutores, olha, o Bento, tem muito juiz bolsominion, viu? Tem muito. Você não sabe se o juiz do caso vai ser bolsominion ou não. Eu vou te falar, Thiago, o procurador do caso no Ministério Público Federal, o nome dele é Alexandre Jabbour. Olha, eu stalkei a vida inteira do Alexandre Jabbour. O Alexandre Jabbour, ele era do... Ele trabalhava no Amazonas, no grupo de combate à corrupção no Amazonas. Ele prendeu um monte de políticos. Ele prendeu muita gente no Amazonas. Aí do Amazonas ele foi para Guarulhos. Aí em Guarulhos ele começou a trabalhar, em parte, ajudando a Lava Jato de São Paulo. A Lava Jato de São Paulo foi a única que não foi para cima do Lula com tudo, onde o Lula não foi inocentado em absolutamente tudo. Arquivaram tudo, investigaram e arquivaram. Depois que veio a Vaza Jato, que era da Lava Jato de Curitiba, do Dallagnol, do Sérgio Moro, a Lava Jato começou a ser desmantelada e o Augusto Aras colocou esse Alexandre Jabbour na Lava Jato de Curitiba. E aí a Lava Jato acabou. E aí ele foi para o GAECO, que é de combate à corrupção, e voltou para São Paulo. Então ele participou da Lava Jato por pouco tempo. Ele participou da Lava Jato em São Paulo como ajudante também por pouco tempo. Ele não apareceu em nenhum diálogo da Vaza Jato, por exemplo. Ele não era próximo aos procuradores. E ele, no Amazonas e em São Paulo, ele sempre trabalhou em crimes contra a corrupção. Pesquisei, que é o que você deve estar querendo saber. Thiago, é bolsominion ou não é? Não há informações. Não dá para saber se esse cara é bolsominion ou não, o procurador. Mas não depende muito do procurador, porque a Polícia Federal também faz pedidos durante o processo. Então, mesmo se o procurador fosse bolsominion, a Polícia Federal vai lá, faz os pedidos e depende mais do juiz. O juiz não se sabe. Não se sabe. Então, se é um juiz que é bolsominion, o Bento Albuquerque tá apavorado, porque apavorado. Pensa num cara que não vai dormir hoje, que não dormiu ontem, não tem ontem. O juiz chega e fala, ó, prende esse cara aqui, prende, prisão preventiva nele, pá. Nem que seja para ficar um final de semana preso, ficar 2, 3 dias preso só. Prende e solta depois. Já ferrou pra ele. Já ferrou, o cara vai preso. O cara não quer ir preso, nem por um dia, nem por 10 minutos o cara não quer ser detido. A chance dele não ser preso é ele se safar disso, para se safar vai ter que jogar o Bolsonaro aos dois. Então, ó, tá uma situação muito difícil aí pro Bolsonaro e olha como é diferente quando a Polícia Federal tá trabalhando e tem autonomia para trabalhar, né? Se fosse o governo Bolsonaro, eu estaria aqui nesse exato momento, ó, minuto 14 do vídeo, é quando eu geralmente, no final do vídeo é quando eu falava, gente, calma, isso tudo vai ser investigado quando o Bolsonaro não for mais presidente. Pô, não é mais. Já tá sendo investigado. E tá indo muito mais rápido do que eu imaginava, inclusive você também. E cada dia vem coisa nova, vem vídeo, vem áudio, vem tudo. E olha, tá ruim a situação. Vamos ver aí, ó. Peço sua inscrição no canal. Falou!